Oi, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Karina e estamos aqui para a nossa aula de Geografia. Antes de iniciar a nossa apresentação aqui, eu quero relembrar algumas coisas que nós estudamos, alguns assuntos que nós estudamos em Geografia. Nós estamos estudando sobre localização. Vimos a Rosa dos Ventos, quais são os pontos colaterais, quais são os pontos cardeais, né? Tudo isso nós vimos em geografia, onde o Sol nasce, onde ele se põe. E também começamos a estudar os mapas, né? Que são as representações cartográficas dos lugares. Os mapas, eles são compostos por alguns elementos que nós estudamos, como o título, a orientação, a legenda, a fonte e a escala cartográfica. Vamos relembrar cada um deles. Então, o título é a primeira coisa que se deve observar ao ler um mapa, porque ele revela o assunto principal de que trata a representação e também traz algumas informações gerais, como qual é o lugar que ele está representando, de que época é esse mapa. Depois nós temos a orientação, que é o desenho da Rosa dos Ventos, com os pontos cardeais e colaterais. A legenda, ela é uma tabela, geralmente, com símbolos que vão trazer de uma forma mais simples o que está representando esse mapa, para que a gente consiga visualizar melhor as informações que aquele mapa quer trazer para a gente. A fonte indica a origem dos dados, então, de onde vieram essas informações que estão contidas nesse mapa. E a escala cartográfica informa a redução do mapa, ou seja, quantas vezes o tamanho do espaço real foi reduzido em determinada representação. Então, nós passamos a ver a tecnologia e as novas formas de orientação. Então, podemos dar início à nossa apresentação da aula de hoje. A orientação pelos astros, apesar de ser utilizada nos dias atuais, ela não tem muita precisão, pois pode ser prejudicada pela poluição e pelo mau tempo. Nós vimos isso, inclusive, ontem na aula de ciências, que se o tempo não estiver bom, estiver com nuvens encobrindo os céus, nós não conseguimos localizar as estrelas, nem o Sol, nem a Lua, então isso prejudica a nossa orientação. E aí, com o desenvolvimento da tecnologia, foram elaborados instrumentos mais precisos, como os mapas, as bússolas e o sistema de posicionamento global, né, que é conhecido como GPS, tão utilizado hoje em dia. Os mapas, eles são instrumentos de cartografia, como nós lembramos anteriormente, eles são muito presentes no nosso cotidiano. E hoje eles são associados ao GPS. Então, ele traz a informação, o GPS ele traz a informação do mapa, né, mas com mais precisão, porque as informações elas vêm, como a gente viu ontem, por satélites. E hoje a gente consegue utilizar aplicativos pelo celular e até mesmo em computador de bordo dos carros, né, para que a gente possa se localizar, né, se locomover pela cidade usando as informações de tempo real. Então, ficou muito mais fácil de se locomover nos lugares depois que nós começamos a usar o GPS. A bússola, que tanto estamos estudando e falando em ciências, em história e também em geografia, ela é um instrumento de orientação e navegação constituído a partir do magnetismo de materiais de ferro.
Ela possui uma agulha magnetizada que é atraída pelo polo magnético terrestre e ela sempre vai apontar para o norte. Nós, inclusive, estudamos isso ontem em ciências. O mapa mundi em imagens de satélite. Primeiro vamos lembrar, mapa mundi é uma representação cartográfica do mundo. Então, os estudos cartográficos, eles evoluíram. Ao longo do tempo, as pessoas passaram a usar fotografias aéreas e imagens de satélite para poder desenhar e representar os mapas. A tecnologia ela foi se aprimorando e novas possibilidades de representação do espaço foram sendo desenvolvidas com maior precisão, né? Então, as medidas hoje são mais certas, os desenhos dos continentes, nós conseguimos ver em quais partes do mundo tem mais vegetação, qual tem menos, né? Onde estão os oceanos. Então, tudo isso é possível hoje por causa do avanço da tecnologia. Apesar de todo o avanço tecnológico, a base de representação cartográfica se preservou. Para compreender uma representação espacial, é preciso compreender os seus elementos. Assim, é necessário saber os conceitos que fundamentam a representação, que são a localização, né, a perspectiva, a proporção, os símbolos e entender a linguagem cartográfica, isso é, os elementos que compõem os mapas para compreender o tema que estão sendo representados. Tudo isso a gente precisa estudar para que a gente consiga compreender melhor e ler melhor a representação do mapa. Atualmente, o Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, é a melhor opção para localizar um ponto na superfície da Terra. Então, o modo de operação que possibilita uma localização tão precisa utiliza satélites que orbitam a Terra, como representado numa imagem que vocês depois verão no documento da Terra, e todos os satélites parece que estão voando em volta do planeta Terra. Então, essa seria a representação de como ficariam os satélites em volta do nosso planeta. Eles promovem uma rede de informações captadas por dispositivos que possuem a tecnologia do GPS. Imagens de satélites são representações espaciais que utilizam recursos tecnológicos avançados. Os satélites, para permitir a visualização de uma determinada área, eles trazem as fotografias de imagem real, mas eles não trazem com riqueza de detalhes. Então, eles precisam ser associados às fotografias aéreas, porque apesar de toda a tecnologia aplicada a esse tipo de representação, ela não permite localizar elementos específicos na paisagem. Já a fotografia traz essa visão mais próxima. Então, a gente consegue ver aqui na imagem seguinte, na imagem do satélite, conseguimos até enxergar as nuvens e tudo, mas como ela é de uma distância muito grande, nós não temos a mesma riqueza de detalhes como na fotografia aérea que vocês estão vendo aí, onde a gente consegue ver a montanha, algumas construções, as ruas. Então, uma deve estar associada à outra para que a gente consiga ter uma imagem ainda mais perfeita, uma noção mais rica em detalhes do nosso planisfério, ou seja, do nosso planeta.
Já o croquis, ele é um esboço, ou seja, o desenho inicial de um espaço. O objetivo desse tipo de representação é uma leitura rápida, que contemple os elementos de interesse específico e previamente definidos. O croquis, ele pode ser elaborado com base em uma imagem aérea ou de satélite. As informações são simplificadas, com um agrupamento de elementos de mesma natureza e o destaque de elementos de interesse ou referências no espaço. É comum o uso do croquis em informativos turísticos e em anúncios comerciais, simplificando a localização de pontos específicos, como igrejas, casas de cultura, lojas, anunciantes e outros pontos de referência. Então, aqui vocês têm uma imagem de croquis. Então, o croquis nada mais é do que um desenho que vai destacar alguma área para uma determinada função. Então, se eu quero destacar, vamos supor aqui, esse estabelecimento comercial para que as pessoas possam ver e se interessarem em alugar, então eu uso o croquis, que é um desenho especificando esse lugar, deixando mais presente a imagem desse lugar. Tudo bem? Então, vamos encerrando a nossa aula de geografia de hoje. O que vocês farão a seguir? Entrem lá nos documentos, leiam os textos que estão falando novamente sobre a nossa revisão, e aí depois é só preencher o formulário da revisão e enviar para a professora. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima, um beijinho a todos!